Olá, professor. Nessa parte aqui no começo da nossa apresentação, a gente queria mostrar um pouco sobre a numeração de endereçamento do IP e os seus dois tipos, o IPv4 e IPv6. IP sendo uma sigla, no caso para Internet Protocol, sendo basicamente um rótulo que ele é atribuído para todo o dispositivo que é conectado à rede, que ele é utilizado para comunicação, então isso pode ser para um celular ou para algum computador, certo? Algumas peculiaridades do IPv4, que ele tem 32 bits de endereçamento, no caso sendo organizado por 4 grupos de octetos. Dentro de cada grupo aqui, ele é armazenado 8 bits e seu limite ali gira em torno de 250, então ele vai de 0 até 250 em cada grupo dessa parte de endereçamento. Por causa disso, ele tem uma escassez também de endereços. Então, para poder contornar isso, se é utilizado muito NATs, que seriam endereços públicos de um roteador, para poder usar como se fosse uma subrede, para você passar primeiro para ela, para depois você ir para o dispositivo, para poder ter um melhor utilizamento de um IP só para a rede geral. Isso daí, como o favorito disso, o IPv4 ele funciona aí em bits, né? Então ele é em binário. Então ele tem uma quantidade máxima aí de combinações possíveis. O que acontece é que, de acordo com o nível de expansão de computadores da internet, o IPv4 não ia ter IP suficiente. Então eles tiveram que criar o IPv6, que ele tem 128 bits de endereçamento, 8 grupos de 4 hexadecimais, né? Então a diferença é que ele vai em hexadecimal. A quantidade máxima de combinação de IPv6 é gigante, é de aproximadamente dos 340 decilhões, que é tipo muita coisa. Então esse problema não acontece mais, né? Aí o IPv6 ele tem aí uma eficiência de roteamento maior, e essa questão da NAT que precisava, ela foi eliminada. Então no IPv6 você não precisa mais disso. Oi, professor, tudo bem? Meu nome é Matheus Mendonça e eu vou falar um pouquinho aqui sobre subredes. Então, o que é uma subrede, né? A subrede ela é o processo de dividir uma rede grande de IP em redes menores, sendo assim mais manejáveis, né? Isso melhora a eficiência da rede, otimiza o uso dos endereços e também pode aumentar a segurança e, obviamente, a organização, porque você vai estar ali manejando uma coisa menor, né? Aqui um pouquinho mais dos fundamentos que já tinha sido explicado, no caso aqui o endereço de IP no formato IPv4, IPv6 e um pouquinho aqui da máscara da subrede, né, que define a porção de rede e a porção de host do endereço. E aqui um pouquinho do porquê das subredes, né, apesar de já ter sido um pouco explicado, você acaba evitando desperdiçar endereços de IP, né? Então, às vezes, blocos muito grandes podem ser mais bem utilizados quando você consegue dividir essa rede. Então, você consegue também controlar o acesso, quem está acessando a rede, fica mais fácil e simplifica também a resolução de problemas. Tem aqui também o cálculo da subrede, que é bem importante, porque aí você evita o desperdício de endereços IP. Então aqui, em grandes redes subredes, muitos endereços de IP podem ficar inutilizados. Eu coloquei como exemplo, se você, em vez de usar uma máscara barra 24 para 100 hosts, que o potencial dela é até 254 endereços, você poderia usar uma máscara barra 25, onde você teria 126 endereços e ficaria assim muito mais eficiente. Então, mais uma vez aí, reforçando aqui, diferentes departamentos podem ser isolados em subredes para aumentar a segurança e o controle. E com subredes, a identificação de problemas fica mais fácil, porque os segmentos são menores. Vamos falar sobre camada de transporte. Então, a camada de transporte é essencial na internet justamente porque ela garante que os nossos dados sejam transmitidos de maneira confiável e eficiente entre diferentes dispositivos. Ela fica ali entre a camada de rede e a camada de aplicação. Ela tem algumas funções cruciais, entre elas a multiplexação. Nessa parte ela vai permitir que vários aplicativos usem uma rede ao mesmo tempo e cada um deles vai ser identificado através de números de porta. Por exemplo, quando você usa um navegador e um aplicativo de mensagem ao mesmo tempo, a camada de transporte que garante que esses dados sejam transmitidos corretamente. Nós também temos a segmentação e reassemblagem.
Os dados aqui eles são divididos em pedaços menores para facilitar a transmissão. Um exemplo é e-mail com um anexo grande. Então, a camada de transporte divide esses dados em segmentos e eles são reagrupados no destino final. Nós também temos o controle de fluxo, ele evita congestionamento na rede, ajustando a taxa de transmissão. Então, imagina uma estrada onde o tráfego diminui quando há muitos carros, ele vai evitar, assim, engarrafamentos na rede. Também temos o controle de congestionamento, ele verifica a integridade dos dados transmitidos. Então, quando você envia uma mensagem, por exemplo, é nessa parte que ele verifica se o destinatário recebeu corretamente. Nós temos o controle de erros, ele gerencia o tráfego para evitar sobrecarga na rede. Então, se tem muitas pessoas assistindo um vídeo ao mesmo tempo, a camada de transporte vai ajustar a velocidade de entrega para evitar interrupções. Nós temos alguns protocolos comuns, entre eles o TCP, ele vai garantir que os dados sejam entregues corretamente e na ordem certa. É útil para e-mail, navegação web e transferência de arquivos. E nós temos a UDP, é mais rápido, só que ele não vai garantir a entrega ou ordem dos dados. Então ele é ideal para videoconferências, streaming de áudio e vídeo e jogos online. Em conclusão, a camada de transporte ela é fundamental na internet justamente porque ela garante para a gente que as nossas comunicações e transmissões de dados sejam confiáveis e eficientes e cada um deles vai se ajustar dinamicamente às condições da rede. Muito obrigada. Eu vou apresentar a camada de aplicação. Ela é a mais alta do modelo OSI TCP/IP. Ela é responsável por fornecer serviços de rede diretamente aos aplicativos de software, que permitem a interação de um usuário com a rede. As suas principais funções são interface com o usuário, que facilita a interação, a comunicação entre os processos e o transporte de dados. E os seus protocolos mais comuns são os HTTP, HTTPS, FTP, SMTP e DNS. E essa é uma camada crucial porque os usuários podem acessar e utilizar os recursos de rede de forma eficaz e segura. Bem, eu vou iniciar agora a apresentação sobre o projeto final de redes, né, o que a gente fez no PRS Tracer. Aqui eu vou explicar agora um pouco o que a gente tem na tela. Na tela, no canto superior esquerdo aqui, onde está o cursor do mouse, a gente tem um link para uma imagem com as tabelas de subredes, né, que é essa imagem aqui. Aqui embaixo a gente tem uma colinha para conseguir, para não perder na hora de abordar os tópicos. Aqui na direita eu comecei explicando um pouco dessa rede que a gente criou. Essa rede aqui ela não consegue se comunicar entre o PC0 e o PC1, porque eu tentei usar 2 roteadores e eu acho que ele usava 3 subredes. Mas por ter 2 roteadores ele necessita de um roteamento estático. Então ele não consegue mandar um ping do PC0 para o PC1. Aqui na rede do lado esquerdo, a gente tem apenas um roteador. E por ter só um roteador, ele não vai precisar de roteamento estático. Aqui a gente está usando, acho que, 2 subredes. Aqui, a tabela de subrede, né, eu vou explicar um pouco como a gente chegou nessas subredes. A gente usou a calculadora, né, no site 24/7, calculadora de subredes. E aí ele apontou essa tabela aqui de subredes. As subredes que a gente vai usar é a subrede de D1 e a de D3. Né? E eu vou mostrar aqui agora um pouco como a gente configurou os computadores e os roteadores. Né? Aqui no do computador, o jeito que eu fiz foi o primeiro do host address range, o primeiro endereço de IP ele vai para a máquina e o último ele vai para o default gateway, né? E para a porta de entrada do roteador. Então aqui a gente tem o IP, que é o primeiro do ID1 aqui, tem a máscara de subrede e tem o default gateway que vai ir para o modem. Para o modem não, perdão, para o roteador. Aqui no switch não teve configuração, né? Eu não configurei nada, eu só coloquei e fiz o cabeamento. Aqui no roteador, se a gente ver aqui, o switch ele está ligando no roteador pela porta gig 000, né? Que é essa daqui, a gigabit 000. Aí aqui no gigabit 000 a gente colocou a máscara, né? E o IPv4 ele é o mesmo que estava no default gateway, né? Que é o que termina em 62. Aí agora eu vou ver aqui, de novo o switch também não tem configuração, isso daqui foi só o cabeamento. Aqui eu usei o 129. Aqui tem a máscara, né? Cadê? 129. Aí o gateway vai ser 190 e o endereço do roteador que está ligado no 001. Gig 001 ele vai estar com 190 também, que é o default gateway do PC3 aqui, e com a máscara
que a gente está usando, né, a máscara de subredes. A gente tem que ativar, né, os ports, todos que vão ser usados, no caso 0000001. E agora vou mostrar aqui que eles conseguem de fato realizar a comunicação entre eles, né. Pinga para a máquina e ele está conseguindo se comunicar, né. Teve 0% de perda de pacote. E eu vou mostrar agora fazer um pouco da simulação e tentar mostrar um pouco do como a gente consegue observar as camadas, né. Se a gente vir aqui e pegar o Add Simple PDU, a gente consegue adicionar um PDU aqui para fazer a simulação, né. Esse daqui sendo a fonte, né, da onde ele vai sair para onde ele vai, que é o PC3, né. A gente vem aqui em simulação, aí a gente consegue enviar e observar o PDU ele passando pela rede. O PDU chega no PC3. Eu vou acelerar um pouco aqui. Aí ele volta. E ele retorna, né, que ele indica que ele conseguiu receber, né? O PC3 ele indica que ele recebeu o PDU. Aí, por exemplo, aqui, se a gente pausar aqui, na verdade eu vou reiniciar a simulação para mostrar como que a gente consegue enxergar as camadas, né? Se a gente fazer a mesma coisa de novo, o Simple PDU do PC2 para PC3, aí simulação, a gente consegue, aí eu vou pausar aqui, por exemplo. Aí a gente consegue clicar no PDU e ver o OSI Model, né? Aqui eu também tenho uma cola das camadas, né? Então a camada 1 é a física, aí depois tem o Data Link Layer, o camada de rede, camada de transporte, de sessão, de Presentation Layer e o Layer de aplicação, né? Aí que a gente consegue ver todos, né? O Layer 1 sendo o físico, aí o 2 é o de dados. E em qualquer parte da simulação a gente consegue clicar, né, no PDU e ver as informações de cada camada. Então, prosseguir aqui, quando ele passa para o switch. Aí o Layer 3 ele não está mais presente. Né, e assim vai. Aí aqui, de novo, né, só clicar no pacote a gente consegue observar os detalhes das camadas, né. Bem, então aí aqui a gente deleta, acaba com a simulação. E eu acho que é isso. Essa é a apresentação, as nossas redes do Pact 3.